A igreja estava tentando arrecadar dinheiro para reformar ou construir a Basílica de São Pedro. A igreja já não tinha bons olhos diante da sociedade, inclusive no meio político. Várias pessoas tentaram se levantar para reformar a igreja, mas a própria igreja acabou abafando a todos eles. Nós falamos de John Hus, que acabou sendo queimado numa fogueira, Savonarola, que também acabou sendo queimado vivo por causa das suas ideias reformadoras. Se existem dois pontos onde a reforma protestante ela é mais evidente, onde ela discorda completamente da Igreja Católica daquela época, era na questão da salvação e na questão da autoridade. Em primeiro lugar, como que alguém pode ser salvo? O segundo ponto, que os reformadores também falaram muito, era contra a questão da autoridade. Qual é a fonte de autoridade última para a igreja? O que os reformadores fazem é tirar do trono da razão o Papa e colocar as Escrituras. Agora não é mais o Papa que é infalível. No dia 31 de outubro teremos os 500 anos da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, evento que é considerado o marco da Reforma Protestante. Esse cisma na cristandade gerou efeitos de grande impacto na cultura e na sociedade ocidental até hoje. Antes de qualquer coisa é bom avisar, não será um nerdologia teológico ou sobre religião, mas sobre história, política e economia. Embora Lutero seja talvez o reformador mais conhecido, esse processo antecede ele, assim como também continua posteriormente. John Wycliffe foi um teólogo e padre inglês que viveu no século XIV e um dos primeiros críticos internos da Igreja Católica. Após denunciar o que acreditava serem privilégios e luxos do clero, foi censurado pelo Papa Gregório XI. Continuando suas críticas, Wycliffe fez a primeira tradução da Bíblia do latim para o idioma inglês. O trabalho de John Wycliffe inspirou outro reformador, Jan Hus, da região da Boêmia, hoje na Tchequia. De 1378 a 1417, praticamente o período da vida de Hus, a Igreja Católica vivia o cisma do papado, em que 2 e depois 3 candidatos reivindicavam ser o verdadeiro Papa. Isso gerou uma disputa política que culminou com a execução de Hus, um dos principais líderes locais, queimado na fogueira. Sua morte desencadeou as guerras hussitas, com o Papa Martinho V ordenando cruzadas contra os seguidores de Jan Hus, vistos como hereges. Os hussitas conseguiram resistir e fundaram a Igreja da Morávia, uma das primeiras igrejas protestantes e que existe até hoje. Uma das críticas centrais, tanto de Wycliffe quanto de Hus, era contra a venda de indulgências. Para os líderes católicos da época, a contribuição financeira dos fiéis garantia o perdão para pecados, e, quanto maior a contribuição, maior o perdão. Para os pré-protestantes, apenas a fé em Deus poderia redimir os pecados. De qualquer maneira, as indulgências eram uma das principais maneiras da igreja conseguir dinheiro. No caso da Boêmia, as contribuições eram para financiar cruzadas contra movimentos hereges. Décadas depois, o que motivaria as críticas de Lutero seria a cobrança de indulgências para custear a construção da Basílica de São Pedro. Lutero, então um doutor em teologia na Universidade de Wittenberg, escreveu ao bispo de Mainz um documento em latim chamado de Debate para o Esclarecimento sobre o Poder das Indulgências, que consistia de 95 teses. A de número 86 diz: porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Segundo Lutero e o bispo, a carta era acadêmica e buscava discutir, não doutrinar. Em poucos meses, toda a Europa já sabia das críticas de Lutero. O bispo enviou a carta de Lutero ao Papa, pela potencial heresia, e pois o bispo também necessitava do dinheiro das indulgências. Após anos de disputas e julgamentos sobre heresia, Lutero recebeu um ultimato do Papa de renunciar aos seus escritos. Em dezembro de 1520, Lutero ateou fogo no decreto do Papa, e, no mês seguinte, estava excomungado da igreja. Como caberia ao poder temporal a tarefa de fiscalizar a proibição dos escritos de Lutero, ele foi convocado a comparecer perante a Dieta de Worms, com a presença do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Como resultado, Lutero foi declarado um criminoso e que deveria ser punido como um herege. Qualquer um em território imperial que abrigasse Lutero também seria um criminoso. Lutero conseguiu sobreviver com a ajuda de um aliado da nobreza, Frederico III da Saxônia, um dos eleitores do Sacro Império. Lutero foi abrigado no castelo de Wartburg, em 1521, onde começou a tradução da Bíblia para o alemão. Lutero viveu até 1546, morreu com 62 anos de idade e sua vida reúne diversos outros episódios, tanto religiosos quanto polêmicos. Mas indo além, o que possibilitou a rápida expansão do protestantismo para toda a Europa? Primeiro, a imprensa. Em
Em 1440, o joalheiro alemão Johannes Gutenberg inventou um sistema mecânico de tipos móveis. Sua invenção permitiu a produção em massa de livros de forma economicamente viável. Antes, um copista demoraria horas para fazer um manuscrito de um texto. Agora, a máquina de Gutenberg imprimia dezenas de cópias em 1 hora. E uma das primeiras fontes de lucro da nova empreitada, a impressão de centenas de diplomas de indulgências em 1452. Anos depois, em 1455, a Bíblia em 42 linhas de Gutenberg seria o primeiro livro produzido em massa na história. As teses de Lutero, seus livros e sermões, além da Bíblia em alemão, se beneficiaram desse fenômeno, atingindo mais pessoas em uma velocidade ainda inédita, com a região que hoje é a Alemanha sendo o berço da impressão em massa. Outra questão importante é o contexto do período. A sede da igreja era e é em Roma, na Península Itálica. Dos séculos XIV ao XVII, ou seja, o período que inclui a vida de Lutero, as regiões italianas passam pelo que é chamado de Renascença, possibilitada pelo fluxo comercial pelo Mediterrâneo, que enriquece a Itália. Os diversos estados italianos travarão intensas disputas entre si, pelo predomínio nessas rotas comerciais e fontes de riqueza. Um dos atores dessas disputas serão os estados papais. Por exemplo, o Papa Júlio II, que antecede Lutero, tornou-se conhecido por liderar pessoalmente tropas em batalha. A riqueza mercantil da região italiana contrastava com a economia pouco desenvolvida do interior alemão, basicamente agrária. A cobrança de indulgências para financiar guerras ou construções da igreja era vista não apenas como uma questão teológica, mas como algo indevido, já que a Itália já era uma região mais rica. Esse pensamento se agravou com o comércio ultramarino, que vai enriquecer a Península Ibérica, também de reinos católicos. Essa polaridade econômica também servirá para disputas políticas. Com o surgimento de identidades nacionais, temos um distanciamento das sociedades locais em relação à igreja. Com a reforma protestante, viram ideias de igrejas locais, incorporando aspectos de cada cultura. Nobres e líderes da Europa que buscam maior autonomia e independência em relação ao papado, enxergaram nas ideias de Lutero uma argumentação teológica que podia ser aproveitada em questões políticas. Um nobre defender o protestantismo em suas terras não seria bem ou apenas uma questão de fé, mas de não ter mais que obedecer a autoridades que eram vistas como distantes ou com outros interesses. Um exemplo é a formação da Igreja Anglicana, que une poder temporal e poder espiritual. Hoje, a chefe da igreja é a rainha do Reino Unido, além, claro, de poderem cobrar impostos que antes seriam devidos para a igreja. Por causa desse contexto de diferentes interesses econômicos e políticos, com questões culturais e sociais, que a reforma de Lutero será o estopim para uma série de revoltas e de guerras, culminando em 1618 com a Guerra dos 30 Anos, um confronto político e religioso entre católicos e protestantes e a maior guerra europeia até o século XIX. I suppose it's because I'm a preacher, but the most riveting, striking, amazing thing is the quantity, the extent, and the quality of his expository preaching. He preached 10 times every 2 weeks, and he worked his way only through books. I don't think we have a record of a single topical sermon. That's absolutely amazing. He left off preaching, I forget what book it was, maybe the book of Acts, I can't remember, when he was kicked out of the city. He left off at verse so-and-so, went to Strasbourg and was there for 2 or 3 years as an exile, and then they wanted him back. And when he came back, he stood in the pulpit and picked up in the next verse 3 years later. That kind of commitment to expository preaching is simply phenomenal. 200 sermons on the book of Deuteronomy, 353, I think, on the book of Isaiah, 150 some sermons on the book of Acts. Just working his way through, telling the people what the Bible means and applying it to their lives. That's what the Reformation was built on. That's what I'd like my ministry